Bem, nós vamos passar ao momento em que refletiremos na palavra de Deus. Nós começamos no último domingo à noite uma série de reflexões sobre o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, sobre a oração de Jabes. Hoje pela manhã nós avançamos e tivemos a segunda reflexão, e agora nós iremos para a terceira das 7 reflexões que teremos em cima desse texto da palavra de Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, a Bíblia diz assim para a gente: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração nessa noite. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu suplico a tua misericórdia e a tua graça para com as vidas de todos nós. E somos gratos por tudo aquilo que até este momento o Senhor a nós falou e também nesta celebração recebeu como expressão do nosso louvor e da nossa gratidão a Ti. Agora, Deus, eu te suplico por misericórdia, que o Senhor nos conceda o privilégio de refletirmos sobre este texto da palavra de Deus e em refletindo, conseguirmos, ó Pai, discernir a Tua voz falando ao nosso coração. Fala com a gente, Deus, porque no fundo é só o que nos importa. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados nele, assim oramos. Amém. Se eu tivesse que dar um tema para esta reflexão, seria aquilo que todos desejamos. Esta é a terceira reflexão sobre este texto, sobre este episódio da palavra de Deus na história de Jabes para nós. Semana passada falamos sobre aquele aspecto do arrematador de Deus, aquele que capricha para Deus. Hoje, pela manhã, enfocamos especificamente o tema oração, e foi um tempo especial para a gente, muito especial. E agora, nós vamos falar sobre o pedido que Jabes faz, porque aqui ele começa então a abrir a boca e a fazer os seus pedidos. E o primeiro pedido de Jabes, certamente é o desejo de cada um de nós. O primeiro pedido de Jabes eu tenho por certo que é algo que todos nós desejamos e queremos para nós. É que Deus nos abençoe. É que Deus abençoe a nossa vida. E nesse texto da palavra de Deus, de uma forma especial, eu separo sempre 3 versões para a gente poder fazer a comparação do destaque. A primeira versão é a versão revista e corrigida, que diz: Se me abençoares muitíssimo. Na nova versão internacional, a Bíblia diz: abençoa-me. E na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: ó Deus, abençoa-me. Queridos, todos nós temos esse desejo de sermos abençoados por Deus. O problema é que a gente não sabe definir muito bem o que isto significa.
muito daquilo que acontece com a gente, muitos, por via de regra, acabam aplicando a sua vida como sendo obra do acaso, ou uma contingência ou consequência natural da vida, e não conseguem atribuir determinados benefícios, favores, acontecimentos em suas vidas como sendo alvo diretamente de uma ação divina. O impulso, queridos, de buscar ao Senhor tem a sua origem na pessoa de Deus, para que este nos abençoe. E quanto mais a gente o busca, quanto mais o conhecemos, quanto mais o compreendemos, mais vamos nos convencendo do quanto necessitamos dele, do quanto precisamos dele. Para muitos, a figura de Deus, a imagem de Deus, a ideia de Deus é uma coisa muito distante, sabe, com uma definição pouco clara, mas à medida em que você dele se aproxima, à medida em que você a ele busca, você vai percebendo com um pouco mais de nitidez quem ele é, e você começa a se assustar através da compreensão que você vai obtendo da grandeza dele. E vai percebendo o quão grande ele é, o quão majestoso ele é, o quão pequeninos somos nós, e o quanto nesta relação, e principalmente no que diz respeito às nossas necessidades, o quanto necessitamos e precisamos dele. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vai encontrar algumas personalidades e vamos identificar que eles descobriram isso, eles perceberam isso, eles conseguiram pegar, captar, sabe, a ideia que gerou uma postura de busca e de aproximação de Deus que acabou redundando em suas vidas em bênçãos sem medida, a despeito das dificuldades que enfrentaram cada uma delas. E aí, muitos deles aparentavam ter um calor espiritual diferente, sabe? Muitas delas lutavam, batalhavam, sabe? Oravam, buscavam ao Senhor dia e noite. A ideia que a gente tem é que Deus, para eles, não era um ser a ser acessado eventualmente, mas era alguém de quem eles tinham a necessidade de que fizesse parte permanente, ininterruptamente de suas vidas. E eu quero olhar assim, a título de introdução, para 3 personagens, para a gente poder continuar a reflexão em cima deste texto, sobre este tema, sabe, da oração de Jabes, esse assunto, a bênção de Deus, tudo que nós mais desejamos. Moisés, por exemplo, um desses inúmeros servos que nós encontramos na palavra de Deus. Moisés, ele usa o fato de que ele conhecia a Deus como argumento para conhecê-lo ainda mais e melhor. Em Êxodo capítulo 33, no verso 13, a Bíblia diz para a gente, olha, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E depois disso ele faz um pedido ainda mais ousado. Ele chega e diz assim, olha, rogo-te que me mostres a tua glória. A essa altura, ou àquela altura da vida de Moisés, Moisés já tinha experimentado, sabe, experiências extremamente profundas e marcantes com Deus. E ele achava que aquelas experiências lhe davam o direito de receber de Deus alguns privilégios. E por isso ele roga a Deus, por favor, eu te peço, mostra-me a tua glória.
todos, ou a grande maioria de nós que conhece a história de Moisés, o inveja pelo relacionamento que ele desempenhava por Deus. No entanto, o preço que ele pagou para ter o relacionamento que teve, não são todos que estão dispostos a ter. Todos gostaríamos de termos um cajado nas mãos e estendermos diante das dificuldades da nossa vida, sabe? Para que essas dificuldades simplesmente se abrissem como um mar vermelho e nós pudéssemos passar confiantes e seguros no Senhor. O que não sabemos é tudo aquilo que foi necessário antes para que Deus lhe desse aquele privilégio. A gente não pode sair daqui e ir num shopping center para adquirirmos e comprarmos um elixir de acesso às bênçãos de Deus. Não existe essa possibilidade. Essas bênçãos de Deus vêm como fruto do relacionamento que a gente desenvolve, opta desenvolver e investe neste relacionamento. Mas vamos para outro personagem. Vamos refletir sobre outro rapidamente. O segundo deles que separa Davi. Davi, ele viveu uma ânsia espiritual quase que desesperadora. Parecia ser contínua. Em muitos de seus salmos a gente descobre o quanto a alma de Davi desejava e anelava pela presença de Deus e pela bênção do Senhor. No Salmo 63, verso 1, a Bíblia diz, uma das inúmeras declarações de Davi: ó Deus, Tu és o meu escudo, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Ele dizendo, olha, o meu corpo, o meu coração, a minha alma clama pelo Senhor. Via de regra, irmãos, queridos, as pessoas que são abençoadas por Deus passam por verdadeiros dilemas pessoais. Essas bênçãos, elas são precedidas, esses dias de sol brilhante, são precedidos de noites extremamente frias e escuras. São precedidas de grandes dificuldades. Nós não podemos simplesmente pensar que Deus simplesmente, pela sua vontade completamente aleatória e sem critério, que Ele vai simplesmente estalar os dedos e abençoar, ou como se Ele funcionasse para nós como o Aladim, o gênio da lâmpada mágica, para quem nós teríamos o direito, se fôssemos seus amos, seus senhores, de fazermos 3 pedidos. Não. Primeiro, que Deus não quer apenas saciar a nossa curiosidade e a nossa vontade de sermos abençoados, para dizermos, olha, agora você já sabe que é ser abençoado por mim, você já recebeu a sua porção, ótimo, beleza, tchau, deixa eu cuidar de outro. Não é isso, não funciona dessa forma. O que Deus quer é que cada um de nós experimentemos uma dinâmica de vida permanente, de contato permanente com Ele e, por consequência, com a sua bênção. O apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro para a gente que a coisa principal em sua vida era o seu intenso desejo de conhecer a Jesus. Tanto e tão forte era isso, que tudo aquilo que ele conseguiu levantar, tudo aquilo que ele conseguiu conquistar ao longo de toda a sua vida de judeu e posteriormente de um judeu categoricamente fariseu, todos aqueles privilégios ele vai e reputa como perda, como coisas completamente menores e desprezíveis diante de uma maior, que era o quê? Conhecer o Senhor. Ele vai dizer, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Note, ele não queria saber alguma coisinha, ele queria ter um conhecimento excelente, ele queria ter um conhecimento que saciasse e que correspondesse à sede e aos anseios da sua alma. Deus, queridos,
ele se relaciona com pessoas que se mostram interessadas. Deus está diante de todos, perto de todos, com as mãos estendidas para todos, querendo abençoar a todos. No entanto, Ele abençoa aqueles que o buscam. Ele abençoa aqueles que se interessam por Ele. Qualquer coisa que fizermos sem envolver o coração será perda de tempo. Não importa o quão espiritual pareça ser. E aí, ao que parece, Jabes percebeu isso. Ao que parece, Jabes percebeu isso. Porque o primeiro pedido que ele faz é: Senhor, abençoa-me. Abençoa-me. Fica uma pergunta para a gente começar a nossa reflexão. Jabes fez certo em pedir que Deus o abençoasse? Fazemos nós correto em pedirmos que Deus nos abençoe? Eu creio que sim. Tanto para Jabes quanto para nós, acredito que funcione exatamente da mesma forma. Por quê? Porque, em primeiro lugar, abençoar faz parte da natureza de Deus. Simples. Simples. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus, olha, aquele que o busca, aquele que o deseja, aquele que o quer, aquele que o reconhece por necessidade, aquele que consegue perceber que ele é a força motriz principal da sua vida, a mola mestra, que aquele que percebe isso, que ele se aproxime de Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, presenteador, abençoador daqueles que o buscam, ou seja, faz parte da natureza de Deus abençoar. Não há dificuldade alguma para Deus em dispensar a sua bênção sobre ninguém, desde que esta bênção dele deseje, entenda que para que receba aquilo que espera, existe alguém de quem tem que se aproximar, e alguém a quem tem que conhecer, e a quem tem que compreender. Ele não é, por exemplo, como qualquer entidade ou suposta entidade chamada espiritual, que você marca uma agenda e você vai até ele e você coloca ali os seus pedidos e de repente ele vai e diz alguma coisa que você tem que fazer, alguma coisa que você tem que cumprir, e aí você pega e sai dali, sabe, com um compromisso de algo que precisa ser feito, de algo que precisa ser cumprido, para que então você receba a bênção de Deus, e eventualmente quando a corda aperta, quando a coisa fica ruim, você volta lá e fala que precisa de novo. Não funciona dessa forma, até porque tudo isso é engodo, tudo isso é engano, porque tudo isso tem a sua raiz na mentira, porque na verdade Deus não quer prender ninguém pelas suas bênçãos. Deus não quer fazer ninguém cativo de si mesmo pelos favores que Ele dá. O que Ele quer é que cada um de nós compreendamos o seguinte, que muito maior, muito mais eficaz e muito mais permanente na nossa vida é a doce e gloriosa presença dEle do que as bênçãos que Ele nos dá. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, de que existem pessoas que querem as mãos de Deus, mas não querem a sua face. Tem pessoas que querem os favores de Deus, mas não querem a amizade de Deus. Tem pessoas que querem, sabe, as soluções de Deus para os problemas imediatos da sua vida, mas não querem as orientações para uma vida feliz inteira. Você sabe o que significa ser abençoado? Se fizéssemos uma enquete agora aqui e perguntássemos, diga o que para você é ser abençoado. Nós teríamos dificuldade de chegarmos a uma frase consensual. Por quê? Porque a gente não sabe o que é ser abençoado. Sabe por quê? Porque o verbo abençoar
é um daqueles verbos que perdeu o seu valor espiritual por conta de ter sido tão comumente, corriqueiramente, muitas vezes banalmente utilizado. Ser abençoado tem um significado específico. E ser abençoado significa ser alvo da intervenção especial de Deus. Ser abençoado é ser alvo da visitação de Deus. Ser abençoado é ser alguém que, de uma maneira muito precisa, muito específica, sabe? Ele recebeu, foi tocado, foi transformado e por conta daquilo, aquilo se tornou uma bênção na sua vida. Ele pode então fazer com que aquela bênção dê nome ou dê a si mesmo um adjetivo, dizendo: eu sou um abençoado. É algo que envolve a ação de Deus em favor do seu servo a partir do reino espiritual. Você sabe de onde Deus decide fazer de alguém abençoado? Do trono da sua graça. Tiago vai dizer assim para a gente: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, vem daquele que não engana, vem daquele que não mente, vem daquele que não muda, vem daquele que é o mesmo. A bênção, ela é tão segura, ela é tão veraz, ela é tão verdadeira, ela é tão autêntica como é autêntico aquele que abençoa. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Porque é tão verdade quanto ele, como ele verdadeiro é tão autêntico como ele autêntico é. Como eu já disse, abençoar é uma ação natural de Deus. Jabes não estava pedindo nada além daquilo que fazia parte da natureza e do propósito do próprio Deus, mas que ele reconhecia, ele precisava de mais. Por isso ele diz: Senhor, se me abençoares muitíssimo, então, ó Deus, me abençoa. Sabe, a partir dos próximos sermões, nós vamos especificar alguns pedidos de bênçãos de Jabes. Mas para nós hoje, ser abençoado é estar num campo e num aspecto muito genérico. Está num campo e num aspecto muito amplo. Então a gente precisa discernir que neste momento a bênção de Deus, tentar restringi-la de uma maneira, sabe, bastante específica, a despeito de tão ampla que esteja nesse momento. Senhor, se me abençoares muitíssimo, e eu estou dizendo que ser abençoado é ser alvo de uma intervenção direta de Deus, como algo que é dispensado do trono da sua glória sobre a nossa vida. Então eu não estou apresentando um pedido específico, eu estou apresentando a necessidade da minha alma. Eu não estou dizendo simplesmente, conquanto isto na vida de muitos seja verdade: Senhor, me abençoa com paz em casa, me abençoa com paz no meu casamento, me abençoa, Senhor, com liberdade para a minha alma, me abençoa, Pai amado, com liberdade de tormentos. Senhor, me abençoa com uma abertura de uma porta de emprego, abre a janela dos céus sobre a minha vida. Todas essas questões são específicas. O que Jabes está dizendo para nós aqui: Senhor, eu não sei, o que eu quero é que venha do Senhor, eu quero a tua bênção. Eu me recordo agora do encontro relatado em Gênesis entre Jacó, ainda Jacó, e um homem que em algumas versões é chamado de anjo, com quem Jacó passa uma noite inteira lutando. Enquanto ele estava indo encontrar-se com Esaú, seu irmão, ele dispensa toda a caravana para que fosse encontrar-se com Esaú, que vinha com 400 homens com ele. E aquela noite toda, aquele homem, Jacó, foi lutando com outro homem, e quando este via que o outro prevalecia, o anjo foi, ou o homem foi, e feriu Jacó, tocou Jacó na coxa, e então Jacó vai e cede, e o anjo diz: olha, deixa-me ir, ele não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Qual o teu nome? Meu nome é Jacó. Você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel, porque você tem lutado
com Deus e com os homens e tem prevalecido. Sabe qual foi a bênção de Deus para a vida de Jacó? Foi a mudança da sua história. Você não vai ser mais o mesmo homem, você agora vai ser uma outra pessoa. Queridos, Jabes ao pedir, ó Deus, abençoa-me, ele pediu justamente aquilo que o fez diferente dos seus irmãos. Aquilo que o fez diferente dos demais. E por que ele conseguiu? Porque faz parte da natureza de Deus abençoar. Então você não precisa se constranger. Deus tem as mãos estendidas para você. Amém? Em segundo lugar, Jabes fez certo ao pedir que Deus o abençoasse, porque viver de verdade é ter a bênção de Deus, gente. Viver de verdade é ter a bênção de Deus. Agora imagina você, alguém que notadamente vive sem a bênção de Deus, é uma maldição. Alguém que sabe que a mão do Senhor não está sobre ele. Alguém que sabe que ele não vai contar porque ele não quer contar com as bênçãos de Deus e ele decide tentar viver sem a bênção de Deus. Isso não é viver, isso é uma maldição, isso é uma peregrinação sem fim, isso é uma sobrevivência. Até porque nós temos no nosso dia a dia as bênçãos que são naturais, aquelas que são para todos nós. O sol é para todos, a chuva é para todos, o calor é para todos, o frio é para todos. De certa forma, isto é uma bênção, e estas coisas são bênçãos genéricas de Deus para nós. Mas eu estou falando daquele que pode contar com Deus como parceiro todos os dias na sua caminhada, porque o que eu entendo foi que Jabes pediu isso. Ao que parece, queridos, a bênção de Deus para Jabes era algo inegociável, algo do que ele não queria abrir mão. Todas as demais coisas, a despeito de serem importantes, não teriam valor algum para ele se não fossem acompanhadas da bênção de Deus. O problema, sabe o que é? É que isso parece muito fantasioso, né? Isso parece muito história de Walt Disney. Às vezes, alguns de nós chegam a desdenhar de algumas pessoas que já adquiriram o hábito de pedir a Deus que as abençoe em todos os momentos da vida, dando nome a esses momentos e citando as situações. Senhor, eu vou lá no banco agora, eu preciso conversar com o gerente, me abençoa na conversa com ele. Senhor, eu vou visitar minha irmã agora, a gente não está muito bem já há algum tempo, me abençoa nessa conversa. Senhor, eu já estou indo trabalhar, sabe, eu trabalho lá na Barra da Tijuca, é longe, eu gasto 3 horas daqui até lá, eu já sei de inúmeras vezes em que pessoas foram assaltadas nessa estrada, sabe, em que veículos foram parados. Senhor, me abençoa, me dá a alegria de chegar até o meu trabalho em paz. E a gente pensa assim, para que eu vou pedir esse negócio? Isso é coisa do dia a dia. Você não pode, eu não posso menosprezar, sabe, essa compreensão que alguns já conseguiram alcançar, de pedir a bênção e o favor de Deus para tudo, só porque elas conhecem Deus mais próximo que nós. Porque o nosso relacionamento com Deus funciona como o relacionamento de uma criança e o seu pai. E vai percebendo que quando a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando besta, e a gente começa então a desprezar o conselho dos pais, pensando que a gente já sabe o suficiente, e deixa de lado, e a gente vai, mete a cara na parede, e quebra a cara, porque a gente achou que a gente já sabe alguma coisa. Mas quando a gente é criança, a gente pergunta tudo a papai, a gente procura papai por tudo, a gente precisa de papai por tudo, para tudo. Percebeu como é assim? Foi com você assim? Tudo você procurava papai. E Deus quer que por tudo nós o procuremos, porque nós continuamos sendo suas crianças.
É só você olhar para a sua vida, para o seu comportamento e algumas reações, você vai ficar assustado em perceber o quanto de reações infantis você ainda tem, nós ainda temos, a despeito da idade que cada um de nós tenha. Às vezes, nós agimos com uma imaturidade que é de assustar, mas a gente cresce, sabe? E a gente começa a se achar bom. A gente começa, sabe, a achar que, peraí, eu não preciso mais de Deus para isso. Quem foi que disse isso, cara pálida? A gente precisa de Deus para tudo. Ó, vou te contar como é que a gente precisa de Deus para tudo. Um pastor amigo, ele recebeu uma história num videozinho de WhatsApp de um senhor de 90 anos de idade que foi acometido da Covid. E acometido da Covid, ele foi parar no CTI. E ele foi entubado. Depois ele foi curado. E no dia em que ele estava saindo do hospital, o hospital particular, ele foi lá pagar a conta, pagou lá $500 pela conta, e quando saía do hospital, conversando com um dos seus parentes, a pessoa perguntou para ele: você está chorando por quê? Está feliz? Ele: não. Eu estou chorando porque eu passei a vida toda sem ter a necessidade de pagar 1 centavo para respirar. 1 centavo para respirar. E agora eu tive que pagar $500 para poder receber oxigênio. E você acha que você não precisa de Deus para tudo. E você de repente infla o seu peito do alto da sua vaidade para dizer que você não precisa de Deus para tudo. Sabe, meu querido, eu sinto que para Jabe seguir a vida sem ter a bênção de Deus não seria viver, mas sobreviver. Seguir a vida sem ter a bênção de Deus, queridos, eu afirmo, não é viver. Não é viver. E aí você para e você reflete sobre o seguinte, né? É incrível como a gente negocia a bênção de Deus por coisas que não são louváveis, por coisas que são menores ou que valem tão pouco, não são abençoadoras. A gente negocia a aprovação de Deus, porque a bênção de Deus é sinal da sua aprovação. Deus não vai abençoar aquilo que Ele não aprova. Eu já contei para vocês aqui aquela historinha daqueles 2 homens que passaram uma semana inteira em jejum e oração por conta de um projeto que eles tinham no final de semana seguinte. Não contei para vocês? Vou contar de novo. 2 homens passaram jejuando e orando uma semana inteira por conta de um projeto de trabalho que eles tinham para executar no sábado seguinte. E aí, quando chegou no sábado seguinte, eles foram assaltar um banco e foram presos. Ele não pode esperar que vai ter a bênção de Deus sobre aquilo que Deus não aprova. Tem gente que quer a bênção de Deus, mas a vida, ela não está sendo avalizada pelo Espírito de Deus. E muitas vezes a gente consegue esconder isso das pessoas do nosso relacionamento. Quem sabe até mesmo algumas pessoas consigam esconder dos seus cônjuges, consigam esconder da sua esposa ou do seu marido, mas não vai poder contar com a bênção de Deus, porque Deus, diante disto, não fica cego. Se eu quero ter a bênção de Deus, eu preciso entender que a bênção de Deus é sinal da sua aprovação. E por que eu sei que sobre Jabes houve aprovação? Porque no final da oração o texto vai dizer para a gente: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então quando ele pediu: ó Senhor, abençoa-me, Deus olhou para ele e disse: eu vou te abençoar, porque eu sei o que você está me pedindo. A bênção de Deus é o sinal da sua aprovação sobre aquilo que vivemos ou fazemos.
Muitos, mesmo assim, a trocam pela satisfação pessoal, independente da aprovação dele. Eu afirmo, sobre estes, a bênção de Deus nunca chegará. Enquanto eu não decidir a romper com a maldição, e a Bíblia vai dizer para a gente: eis que diante de vós ponho 2 caminhos, o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte. Escolham o da vida para que vivais, o da bênção para que não sejam amaldiçoados. E você está pensando assim: então é Deus que dispensa a maldição sobre a nossa vida? Ele não precisa fazer isso. A gente é bom o suficiente em se lascar. Ele não precisa. A gente é bom o suficiente em arrumar problema. Ele não precisa derramar problema sobre nós. O sábio em Provérbios, ele vai afirmar para a gente o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Há uma versão que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e dela não advém dor alguma. O que você quer? Você quer a bênção de Deus? Você quer, como Jabes, ser abençoado por Deus? E em último lugar, Jabes fez certo ao pedir a Deus que o abençoasse, porque no final, o que importa, queridos, o importante é saber que Deus está abençoando. Amém? O que importa não é saber se está dando certo, porque nem tudo que está dando certo é sinal de que a bênção de Deus está ali. Pode ser um mero engodo, sabe? É algo que até o inimigo das nossas almas está dando, e que vai ter um preço a ser cobrado lá na frente. E quando a fatura vier, se prepara, porque ela é pesada. Pesada. Mas quando a bênção ela vem do Senhor, o que importa, queridos, para nós é saber que Deus está abençoando. A Bíblia diz que Jabes foi a pessoa mais respeitada de sua família. Aí, diante disso, me ocorre uma curiosidade. É só especulação, tá, gente? Só especulação. Me ocorre uma curiosidade. Como os seus irmãos olhavam para ele? Como é que os irmãos de Jabes olhavam para ele? Será que eles nutriam no coração um quê, ou um espírito invejoso? Será que, sabe, eles tinham aquele olhar, sabe, que quando chegava na frente de Jabes, o respeitavam e falavam bem e o tratavam com honra, mas quando saíam de perto dele, sabe, saíam recalcados, sabe, cheios de dor no cotovelo? Isso não é novidade na Bíblia. A história de Jabes sucede, por exemplo, a história de José. E José inicialmente seria morto pelos seus irmãos. Por causa de Judá, seu irmão, ele foi vendido para os midianitas. Ele era na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele trabalhou, fez a casa de Potifar prosperar, tanto que Potifar entregou tudo sob os cuidados de José. E aí a esposa de Potifar, desocupada, pôs os olhos em José e desejou José e ficou assediando José. E num dia ela tentou agarrar o pobre do garoto, e o garoto vai e se solta dela, deixa uma parte da sua roupa com ela, e ela vai e mente para o seu esposo, dizendo que foi ele que tentou agarrá-la. Ele vai então e o lança na prisão, e lá na prisão ele assume a gerência da prisão e faz até mesmo a prisão prosperar. É esquecido por aqueles que ali ele ajudou, 2 pessoas que ele interpretou sonhos. Mas muito tempo depois ele é lembrado, ele é levado até Faraó, ele vai e interpreta o sonho de Faraó. Faraó vai e coloca ele sobre a administração de todo o Egito. Apenas abaixo de Faraó ele estava, e ele virou administrador, governante, gerente, CEO do Egito, de Faraó. Isto é ser abençoado.
é ter a bênção de Deus e a aprovação de Deus para a vida, independente da circunstância que você esteja vivendo, independente das injustiças que você sofra, independente, sabe, dos maus juízos que façam a seu respeito. A bênção de Deus, ela não vai sair de sobre a sua vida só porque os outros te invejam, só porque os outros pensam diferente de você. E o que importa não é o que os outros pensam ou o que os outros fazem, é o que Deus fez e o que Deus vê e o que Ele faz. É a mão de Deus estendida a abençoar. E eu fico imaginando, será que os irmãos de Jabes invejavam ele? Porque é assim. E aqui eu vou abrir um parêntese. E vou falar especificamente para a igreja. Porque é assim. Sempre que alguém começa a despontar no serviço a Deus na igreja, existem aqueles que se aproximam e se unem para crescerem juntos e serem abençoados, e existem aqueles que ficam com dor no cotovelo, pensando assim: ué, está pensando que é quem? Só porque está colocando o coração na obra e está se colocando à disposição para fazer. Fecha parêntese. Aquele que tem ouvidos ouça o que o pastor diz à igreja. Queridos, às vezes, deixamos de continuar nas coisas que Deus está abençoando, só porque algumas pessoas estão com inveja, só porque algumas pessoas não pensam como nós, só porque algumas pessoas ainda não abriram o coração para se deixarem usar. E deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, isso não é privilégio de A, de B e de C, não. Deus quer abençoar e quer usar todo mundo, até você, até eu. Inclusive você, inclusive eu. Então, se a gente desarma o coração e a gente se coloca em sinceridade diante de Deus, você sabe o que Deus faz? Deus dá de balde. Você perdeu uma oportunidade de dar um glória a Deus. Deus dá de balde. Porque Deus não quer o que você sabe fazer antes de ter você. Então, se você entrega o seu coração, Deus abençoa você. A bênção do Senhor repousa sobre a sua vida. Muitos são julgados e condenados simplesmente por estarem com o coração naquilo em que o coração de Deus está. Só porque decidiram colocar o coração aonde o coração de Deus está. Só porque desistiram compassar a vida ao compasso de Deus. Sabe? E sofrem injustiças. Eu sei, você sofre injustiças também. Eu sei. Mas o que importa é que Deus está abençoando. Não importa se eu estou levando pedrada. Se eu estou levando pedrada porque eu sou bênção, manda pedra, mano. Não tem aquele ditadozinho que todos nós conhecem? Não se atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Sabe disso? Pois é, o que importa é que Deus está abençoando. Cada pedrada que você leva não consegue sequer corresponder à quantidade de pessoas que você abençoa. Não dá para comparar, não dá para comparar. O que é importante? O importante é que Deus está abençoando. Deus só abençoa aquilo no que o coração dele está. Então alinhe a sua vida ao coração de Deus e você vai ver uma enxurrada da bênção de Deus na sua vida. Amém? Para terminar, sermos abençoados por Deus é algo que todos queremos, como eu disse no início, não é? Você quer ser abençoado por Deus? O que você precisa para isso? Recapitulando, lembrando, a gente precisa mergulhar nas coisas que fazem parte da natureza de Deus. Porque se a natureza de Deus, se faz parte da natureza de Deus abençoar, eu preciso mergulhar nas coisas que são correspondentes à natureza de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: olha, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, e se nessas coisas há louvor,
nisso pensai. Se envolva com coisas que edificam e que abençoam. Sai fora de gente ruim. Sai fora de furada que os outros querem colocar você. Sai fora de fofoca. Olha para mim, em nome de Jesus, recebe isso aí que isso é de Deus, hein? Olha, corre de língua maledicente. Corre de língua fofoqueira. E pior, se você emprestar o seu ouvido, daqui a pouco você emprestou a sua mente, a sua língua. Você tem condições de emprestar só o seu ouvido. Ouviu, não quero, beleza. Emprestou a sua mente, o seu ouvido, você já é parte, já está doente, já está infectado. Sai fora disso. Não tem bênção de Deus nesse negócio. Então, em nome de Jesus, sabe, mergulhe nas coisas que fazem parte da natureza de Deus. Eu não quero ser contado com aqueles em quem o coração de Deus não está. Não quero. Segundo, precisamos valorizar a aprovação de Deus mais do que qualquer outra coisa. Às vezes nós agimos tão politicamente, administramos as coisas porque a gente quer ficar bem com todo mundo. O que importa para a gente é ficar bem com Deus. Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Chamá, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Emanuel, Ele é o Salvador, é Ele. É Ele. A gente está vivendo um tempo da geração mimimi. Né? Geração mimimi. A geração mimimi é aquela geração que não pode ser confrontada. Você tem que ficar escolhendo palavra e dedo para falar sobre pecado na vida dos outros. Antigamente, os pastores antigos, né, eles não tinham esse tipo de dificuldade. E a geração antiga se submetia à disciplina, à correção, se corrigia. Agora não, agora é mole, entendeu? Está falando demais, quer saber de uma coisa? Fica aí que eu vou para outra igreja. Quer dizer, vai sair daqui para atormentar o teu pastor. Não vai ser curado. Só vai encher a paciência de outro. Não vai ser curado. Por que não aproveita, se corrige, se cura e vive para a glória de Deus, porcaria? Desculpe pelo porcaria. Não é? Não é mais sensato? Não é mais lógico? Não é? Falei igual o Pedro Feitosa agora. Não é? Não é? Não é? Não é? Toda hora. Então valorize a aprovação de Deus, queridão. Terceiro lugar, tenha coragem para prosseguir diante de Deus a despeito das oposições e dificuldades. Se você quer viver uma vida com a bênção de Deus sem ter problema para enfrentar, lamento, cara pálida, não vai. Você vai enfrentar dificuldades, mas você enfrentará essas dificuldades com a bênção do Senhor. Você vai ser aquela ovelhinha, escuta essa, que vai dizer assim, ó, presta atenção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você está onde? No vale da sombra da morte. Está passando pela prova, dando glória a Deus, sendo sustentado pelo Deus de toda graça, sabendo que esse vale vai passar. E recebe isso aí, tá, vaso? Recebe isso aí. O feminino de vaso é o quê, hein? Recebe isso aí, tá? Abençoada. Recebe isso aí. Recebe isso. A prova vai passar. O deserto vai passar. Porque a bênção de Deus ficou sobre você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, que você orasse. Porque hoje, nessa noite, Jabes nos desafia e nos ensina a pedirmos a Deus, Senhor, abençoa-me. Eu quero colocar no meu coração onde o teu coração está. Eu quero ter a tua bênção sobre mim. Eu tenho motivos específicos pelos quais pedir. Eu tenho. Estou passando por uma luta. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal.
tenho questões sérias para resolver essa semana e elas estão se arrastando há tanto tempo. Eu tenho questões para resolver dentro da minha casa que estão se arrastando há anos. Eu tenho questões para resolver dentro de mim que remontam à minha infância, porque me feriram e me machucaram lá. E isso me afeta até hoje aqui. E eu não quero que essas coisas me afastem da tua bênção. Não quero. Então, Senhor, assim como Jabes orou, eu oro. Ah, Senhor, me abençoa. Me abençoa. Coloque-se diante de Deus. Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Nós queremos a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor, Deus, é o sinal da Tua aprovação sobre a nossa vida. Então, Deus, aquilo que queremos antes da Tua bênção é que a nossa vida Te agrade. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos submeter a nossa vida à Tua vontade, sujeitar a nossa vida à Tua vontade e pedir, Deus, que ela sofra todos os ajustes que o Senhor quiser, para que a Tua bênção esteja repousada sobre mim, para que a Tua bênção esteja repousada sobre nós. Senhor, nesta hora eu confesso os nossos pecados, confesso os meus pecados, e eu Te peço, Deus, perdoa, Senhor, as nossas omissões. O que nós queremos, Deus, é que Tu nos abençoes. Não importa, Deus, para nós o que dirão, o que pensarão, o que falarão, até mesmo o que farão. O que importa é que o Senhor estará abençoando. Voltamos os nossos olhos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria perguntar para você nessa noite se há algo em especial pelo que você precisa da bênção de Deus, mas pelo que você esteja disposto a tornar a sua vida uma vida aprovada por Ele. Não é apenas desejar, eu preciso da bênção de Deus para isso. Eu quero ajustar a minha vida para que esta bênção caia sobre mim. Em nome de Jesus, há alguém aqui nessa noite que deseja isso e que esteja disposto a isso? Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe, minha querida. Há mais alguém nessa noite? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém na galeria? Deus te abençoe, pode baixar. Há alguém, há mais alguém nessa noite por quem a gente possa orar? Eu quero, Senhor, a Tua bênção, mas eu quero que a minha vida justifique esta bênção, porque a Tua bênção é sinal da Tua aprovação. Há alguém mais? Vamos ficar em pé. E se você não se sente constrangido, eu acredito que não, você que levantou a sua mão, queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Vem, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem cá. Isso, em nome de Cristo. Pode vir, pode vir, em nome de Jesus. Quem sabe você, ao ver estes queridos nesta hora, você se sente encorajado a estar aqui. Você pode sair do seu lugar e vir e unir-se a eles aqui, porque nós vamos orar. Há mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus. Pai,
aqui estão os teus filhos. E eu, Pai amado, os coloco diante do Senhor, suplicando a tua graça e a tua misericórdia para com a vida deles. Eles estão dizendo como Jabes, ó Deus, abençoa-nos. E estão, Pai amado, dizendo que estão dispostos a ajustar o que for necessário para que a bênção do Senhor recaia sobre eles. Portanto, Deus, em nome de Jesus, derrama do sangue do teu Filho Jesus sobre eles e abençoa-os para a glória de Jesus. É a minha oração no nome de Cristo. Amém. Você pode aplaudir a Jesus por isso?